Olá, hoje a gente recebe no estúdio do Traders Club o fundador e CEO do buscador de investimentos Yubi. A gente vai falar sobre o mercado de fintechs no Brasil, sobre o perfil do investidor brasileiro, entre outros assuntos. Bernardo, obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Para começar, queria que você dissesse o que é exatamente o Yubi e como que nasceu. Bom, o Yubi é um buscador de investimentos e a analogia que a gente faz é como se fosse um Trivago, um Decolar, um Skyscanner. Ou seja, assim como você usa esses buscadores para procurar passagem aérea, quarto de hotel, preço de computador, celular, televisão, a gente trouxe esse modelo para o mercado de investimentos. Ou seja, você tem várias corretoras, vários bancos, várias fintechs, várias plataformas e empresas de investimento com produtos e serviços, só que existia essa grande dificuldade de encontrar qual que é o melhor. E aquela ideia de que melhor, não existe o melhor investimento, existe o melhor investimento para o seu perfil, para os seus objetivos, para as suas necessidades. Então o Yubi surge com uma necessidade nossa, na verdade minha, Bernardo, de encontrar os investimentos para eu aplicar meu dinheiro. Porque conversando com amigos, conhecidos, familiares, eu percebia que eles também não sabiam onde investir. Não sabiam como encontrar opções para sair da poupança e aplicar melhor o seu dinheiro. Longa história curta, né? A história ela é mais, como qualquer startup, ela é mais tortuosa. Mas o Yubi surgiu muito disso, uma necessidade que eu tinha como advogado, sou advogado, brinco que ninguém é perfeito, né? De encontrar onde eu poderia aplicar o que sobrava do meu dinheiro como estagiário. Mas lá tem tudo que é tipo de corretora, tudo que é tipo de banco, tá tudo junto lá. Tudo junto, misturado. Tá. A gente tem as categorias de renda fixa, renda variável e fundos de investimento. E aí são mais de 300 empresas diferentes, atualizadas em tempo real. Mais de 3.000 títulos de renda fixa e milhares de fundos de investimento. Então a jornada do Yubi ela é totalmente gratuita, você entra, yubiubb.com.br, em 2 cliques. As informações são quanto você quer investir, por quanto tempo. A gente mapeia todo o mercado de investimento atualizado em tempo real. Porque para quem não sabe, esses investimentos eles são atualizados em tempo real. E perde-se o lastro, né? Lastro é aquele estoque, aquela disponibilidade do investimento. Então você encontra todos esses investimentos e aí pode filtrar para ver só de uma instituição, de uma corretora, de um banco pequeno, um banco grande, um banco médio, uma fintech, um fundo. Quero ver só pré-fixados, por exemplo, quero ver só fundos de ações. Então a gente filtra e mostra os melhores resultados para o que você está buscando. Qual que é o diferencial de vocês em relação a outras plataformas que tem no mercado? A gente vê hoje no Brasil... nesse movimento fintech, né, essas startups, empresas de tecnologia atuantes no mercado financeiro, a gente vê muita fintech indo para o ramo de gestão. Então são os famosos robôs de investimento, aqueles robot advisors. A gente tem 4 ou 5 maiores no Brasil e essas empresas fazem gestão, ou seja, você deposita o seu dinheiro e de acordo com portfólios ou perguntas de perfil de risco, o seu dinheiro é direcionado para um ou outro portfólio. Essas empresas de gestão elas são parceiras do Yubi, então não são concorrentes. Na verdade, nós mostramos os resultados de investimento desses robôs, assim como existem CDBs, LCIs, LCAs, títulos de renda fixa ou fundos de investimento, nós mostramos os robôs. Então, o nosso diferencial com relação a essas fintechs é que nós estamos numa etapa anterior. Antes de você decidir por uma instituição, você precisa procurar quais são as opções existentes no mercado. E é bem aí que a gente entra realmente. Tem algumas outras plataformas que exibem também investimentos, mas não no modelo de buscador de investimentos. Então, como buscador, só existe o Yubi, que é esse conceito de você encontrar os investimentos disponíveis no mercado de acordo com poucas informações que você realmente faça uma busca. Queria voltar numa questão que você falou que o serviço hoje é totalmente gratuito. Sim. Qual que é o modelo de negócios de vocês? Legal, todo mundo pergunta, né? Se é gratuito, da onde vem o dinheiro? Se é gratuito para mim, eu sou produto, né? É o que gera dinheiro para a instituição. A gente gera dinheiro ou ganha dinheiro com geração de lead. O que é isso? É muito parecido com o modelo de um busca-pé da vida. Quando você sai do Yubi e vai para uma instituição financeira, para uma corretora, para um banco, para uma fintech, para um robô, nós ganhamos um lead, porque nós geramos o interesse de você, Larissa, sair do Yubi e ir para uma instituição abrir conta. Então chama geração de lead. É um lead, é um interesse,
que você teve usando o IAB, e por isso somos remunerados. Não é uma comissão, não é um rebate, não é um valor que saia do seu dinheiro, uma taxa escondida, não é nada disso. Inclusive porque, em termos regulatórios, a CVM não permite que nós recebamos um rebate realmente, um valor do que você investiu relacionado ao sucesso. Então, o lead é o interesse que você teve por aquele investimento. Legal. Você até falou aí das fintechs, né, Sim. que estão crescendo muito no Brasil. A gente vê um crescimento realmente bem expressivo desse tipo de serviço, dessas empresas. O que na tua opinião está impulsionando esse crescimento? Isso é legal, e eu tiro um pouquinho o chapéu, porque de um lado eu sou fundador do IAB, né? E do outro lado eu sou diretor da BFintex, que é a Associação Brasileira de Fintech. A gente representa todas as fintechs do Brasil. É um momento único que a gente está vivendo, de novas tecnologias surgirem e estarem surgindo para as pessoas lidarem melhor com o seu dinheiro. Só pensar que a gente vive no Brasil, existe um mercado financeiro muito concentrado em poucos bancos, poucos e gigantescos bancos, então são praticamente 4 ou 5 grandes bancos de varejo voltado para a pessoa física. E aí esses bancos têm dentro deles todos os serviços. Tem câmbio, investimentos, seguros, crédito, consignado, cartão de crédito, cartão de débito, tudo. Com as fintechs, principalmente depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, fora do Brasil, as fintechs elas passam a quebrar esse modelo de uma instituição concentrar tudo. Então a gente sai de um modelo em que uma instituição é generalista, então, ou seja, um banco oferece todos os produtos e serviços financeiros, e a gente passa para um modelo mais descentralizado, em que várias fintechs são especializadas em um produto ou serviço financeiro especificamente. Então não tem mais um banco, ainda existem os bancos, mas no modelo ideal das fintechs, você não tem mais um banco que concentre tudo, você tem o IAB de investimento, você tem o Nubank de cartão de crédito, você tem Creditas, por exemplo, de crédito, você tem várias fintechs de câmbio, enfim, de todas as áreas, meios de pagamento, atuando nesse sentido. O que isso traz? Isso traz para o consumidor, para as pessoas, preços mais justos, maior transparência, atendimento melhor, ou seja, a capacidade de você encontrar melhores produtos e serviços financeiros. Então, o que impulsiona isso? Mais tecnologia, a gente vive com uma grande tecnologia atualmente no mercado financeiro, cada vez maior. Impulsiona muito esse sentimento de que os grandes bancos, eles atuam, não só no Brasil, fora também, mas eles atuam no interesse deles próprios e não no interesse do consumidor, e as fintechs são mais alinhadas aos interesses dos consumidores. E também essa era de aplicativos, né? Que é um pouco tecnologia, mas um pouco também, é uma palavra que eu não gosto, mas esse empoderamento, que todo mundo gosta de falar empoderamento. Mas é mais possibilidades para as pessoas, por meio de telefones, por meio de aplicativos, saberem rapidamente quais são as cotações de crédito, de financiamento, de investimento e poderem fazer essas operações, que não eram oferecidas pelas instituições tradicionais. Então, aos poucos, os bancos, corretoras, outras empresas tradicionais copiaram as fintechs e começaram a lançar aplicativos, começaram a lançar melhores experiências. Então, fintech é muito isso, é mais tecnologia, taxas melhores, produtos melhores e uma usabilidade, uma experiência muito melhor. Qual que é o perfil hoje do seu cliente, do cliente do IAB? É um perfil mais jovem? Como que é? Tem um pouco de tudo. A gente tem por mês mais de 200 mil pessoas que fazem mais de 8 milhões de buscas de investimento. Então tem muita gente com perfis muito diferentes e em alguns casos complementares. A média, então a grande maioria, é um público mais jovem, então fica entre 25 e 45 anos mais ou menos, ou entre 28 e 45 anos. Infelizmente, a gente quer mudar isso, mas é muito masculino o público. As mulheres têm investido pouquíssimo no Brasil e têm buscado pouquíssimos investimentos. Por que você acha que acontece isso? Aqui é uma discussão grande, mas a minha opinião particular, Bernardo, sem nenhum embasamento científico, né, sem nenhum dado para sustentar isso, a minha opinião é que o mercado financeiro ele é muito masculinizado, por assim dizer. Ou seja, você encontra nos bancos, mesas de operação, corretoras, bancos de investimento, muitos homens. Então as mulheres não têm participado desse ambiente de trabalho. Mesmo nas fintechs. Mesmo nas fintechs. E tem toda uma discussão de machismo, enfim, de desigualdade de salários, etc. Quando você não tem mulheres participando desses mercados... Eu sou advogado, eu trabalhei em grandes escritórios de advocacia
E os advogados que trabalham no mercado financeiro também são homens. Não tem quase mulher advogada trabalhando no mercado financeiro. Quando você não tem mulheres trabalhando nesse mercado financeiro, quando você sai com suas amigas, por exemplo, vai para um bar, vai para um jantar, se você não trabalha, se nenhuma amiga trabalha no mercado financeiro, é difícil esse assunto chegar. Chega muito nos homens porque os homens, quando trabalham nesses lugares, acabam conversando na mesa de enfim, restaurante, bar, encontros, acabam trazendo esse assunto. É normal você trazer assunto do lugar que você trabalha. Quando você não tem mulheres, essa é a minha opinião, tá, mulheres? Se vocês discordarem de mim, fiquem à vontade. Mas já conversei com algumas mulheres que concordaram comigo. Como você não tem mulheres, esse assunto ele acaba não penetrando o círculo social das mulheres. E aí é uma bola de neve. Você não tem mulheres trabalhando, você não tem mulheres falando sobre o assunto, você não tem mulheres se interessando por entrar nesse mercado de trabalho. Mas é um público que vocês querem, enfim, Com certeza. Um público enorme, aí é um público gigantesco. Potencial para vocês. Por isso que eu falei, infelizmente, a gente quer e tem buscado incentivar cada vez mais que as mulheres participem, busquem investimentos, acompanhem as decisões. E é até interessante, porque o senso comum, a gente já conversou muito e fez algumas pesquisas, as pessoas costumam dizer, os casais, as famílias costumam dizer que a mulher é quem cuida mais do dinheiro da família, toma as decisões com relação à vida financeira da família do que o homem. Mas na hora de investir, não é a mulher que procura e faz os investimentos, conversa com o gerente, é o homem. Sim, tem várias pesquisas disso, inclusive. Então, enfim, é uma questão cultural complicada de quebrar, mas a gente tem buscado quebrar. Tem uma pesquisa sueca de uma grande universidade, dizendo que as mulheres, quando elas tomam decisões de investimento, principalmente em renda variável, elas tomam decisões mais racionais, mais planejadas e menos impulsivas. E, consequentemente, os retornos sobre carteiras administradas por mulheres costumam ser maiores do que os retornos dos homens. Ou seja, as mulheres têm que investir mais, né? Sim. Falta mais incentivo. A gente tem trabalhado, a gente tem conversado com bancos, corretoras, para criar investimentos específicos para as mulheres, específicos não no sentido de melhor ou pior, não sem fazer essa segmentação entre homem e mulher, mas talvez dar um incentivo a mais. Fala, mulher, ou mulheres, para vocês começarem a investir, vamos tirar uma taxa só para vocês, para ter incentivo a mais, para gerar esse interesse. Legal. A gente até fez aqui um podcast sobre isso, que é um assunto super interessante mesmo. Sim. Sobre o perfil do investidor brasileiro de forma geral, do que você percebe lá no IAB, é um investidor que está mais... Você percebe o brasileiro mais preocupado em poupar, ou mais preocupado em investir, ou mais preocupado com longo prazo, ou não, ainda não? Ainda não. O que a gente vê é que o brasileiro, ele está sempre pensando em consumir, em gastar dinheiro, tem uma preocupação muito pequena com o ato de poupar, que é guardar, e depois de investir, de procurar uma opção e de focar no longo prazo. Alguns dados são interessantes. A gente tem hoje no Brasil cerca de 110, 115 milhões de pessoas com dinheiro na poupança. E a gente fala que poupança não é investimento. Poupar é um verbo, investir é outro verbo. Além dessas 110, 115 milhões de pessoas com dinheiro na poupança, existem cerca de 11 milhões de pessoas com algum investimento em renda fixa, tesouro direto e fundos de investimento, sem considerações. Ação ou pessoas que investem em ações é um universo muito pequeno. Está em 1 milhão de CPFs agora na Bolsa, mais ou menos. Mas não exatamente ativos, né? A gente não sabe exatamente qual que é o número desses CPFs, qual que é a base ativa. Por exemplo, eu fiz um investimento em 2008 e depois eu fiz um investimento agora, em 2019. Eu fiquei entre 2008 e 2019 sem fazer nenhum investimento. Meu CPF estava cadastrado na Bolsa, era ativo? Não. Então tem uma questão também de metodologia. É bem menor ainda do que... Né? Mas então, a gente tem 110 milhões de pessoas com dinheiro na poupança, a gente tem mais de 10 mil brasileiros com mais de R$1 milhão na poupança. Não sei se você é uma delas. Não, infelizmente ainda não, mas eu chego lá. Então, a gente, deixar dinheiro na poupança, deixar mais de R$1 milhão na poupança, as pessoas precisam se preocupar mais com o dinheiro, precisam se preocupar mais com esse planejamento. A gente tem alguns dados interessantes. A grande maioria dos brasileiros que faz esse investimento mais a longo prazo são faixas etárias muito mais elevadas. Ou seja, o jovem, ele não está preocupado com o longo prazo. O jovem está sempre pensando numa faixa entre 18
e 28 anos, 30 anos, ele costuma procurar investimentos pelo IAB, a gente vê isso, no máximo para 24, 36 meses. 36 meses no universo de investimentos é curto prazo, não é... As pessoas acham que 3 anos é longo prazo, não é. A gente conversa com gestores de ações que dizem que longo prazo de investimento são 10, 15, 20 anos, isso é longo prazo. Então 3 anos é curto, 5 a 10 é médio prazo. Então o brasileiro não tem essa preocupação e precisa ter, tem mudado. Debate sobre reforma da Previdência, redução drástica, não no sentido ruim, mas uma redução significativa da taxa Selic tem impulsionado que as pessoas busquem outras formas outras possibilidades de investimento, mas só dá uma sacudida para as pessoas se preocuparem mais, planejarem mais. Quer dizer, por enquanto as pessoas só começam a se preocupar com o longo prazo quando chega já... Quando já tá mais lá velho. Em cima da hora, para se preocupar com o longo prazo. Exatamente. E sem fazer um planejamento para o seu filho, para sua filha, para sua aposentadoria, para plano de saúde, cada vez mais caro no Brasil. Falta isso. O brasileiro precisa fazer mais planejamento e os jovens eles estão muito imediatistas, cada vez mais imediatistas. Né? Um pouco dessa cultura de tecnologia, aplicativos, é tudo a gente vê muito isso em emprego. Né? O jovem não para muito em emprego, quer ficar pulando de um lugar para o outro, quer tudo rápido, quer dinheiro rápido, quer viajar rápido. Investimento não é isso. Investimento você precisa de longo prazo, planejamento e paciência. A gente recebe muito essa dúvida, fala, poxa, onde que eu posso investir R$1.000 para daqui a um ano resgatar R$100 mil? Eu falo, nenhum lugar. Você pode investir isso em nenhum lugar. Lícito, pelo menos, né? Alguns lugares ilícitos talvez, mas a gente não vai recomendar. Não existe isso, vou investir R$1.000 em 12 meses, transformar em 10 mil, 100 mil, não existe. Então você precisa entender que investimento é resiliência, a gente fala muito, e paciência. Falta uma questão de educação financeira também, com né? certeza. Tem um déficit disso aí grande. Tem 2 coisas que os nossos assinantes perguntaram. Uma questão é do robô. Como que funciona o robô de investimento e qual que é a rentabilidade dele? E a outra questão sobre os fundos imobiliários. Por que está sendo interessante investir em fundo imobiliário no momento? Legal, boas perguntas. Primeiro sobre os robôs. Tecnicamente, a gente não tem robôs de investimento no Brasil no sentido de um algoritmo que faça gestão. Antes disso, o que é um robô? Robô é a ideia de que você possa ter um fundo de investimento. Então existe um fundo de investimento, ou existem vários fundos de investimento em que um gestor, uma pessoa física, um ser humano, ou uma equipe, na verdade, de gestão, analisa os ativos, acompanha o mercado e toma as decisões de alocação. E existem os robôs, em que algoritmos, ao invés de ser humano, ao invés de um homem, uma equipe de pessoas, são algoritmos que fazem rebalanceamento de portfólio. Ou seja, são algoritmos que analisam o mercado e fazem alocação e rebalanceamento de portfólio de acordo com os acontecimentos do mercado, sempre para otimizar a sua rentabilidade, o seu retorno. Tecnicamente, verdadeiramente no Brasil, a gente não tem robô de investimento. A gente tem fintechs, empresas que usam algoritmos, mais no momento de abertura de conta e de identificação de perfil de risco. Então fazem algumas perguntas, fazem algumas brincadeiras, algumas determinações de comportamento, de economia comportamental, para determinar qual que é o seu perfil de risco. Mas não são algoritmos, softwares que fazem alocação. Ao contrário dos Estados Unidos e Europa, em que você tem robôs que verdadeiramente você coloca o dinheiro em uma empresa e não tem um ser humano por trás. São robôs, são algoritmos. Quando a gente fala robô, a gente fala algoritmo. Algoritmo, para quem não sabe, são códigos de computação ou softwares, são inteligências de computação. E aí esses algoritmos fazem o seu rebalanceamento. No Brasil a gente tem esses robôs, meio robôs, que tem um pouco de tecnologia, mas tem seres humanos por trás fazendo a gestão. E a grande vantagem, que eu gosto muito dos robôs, é a redução de custo. Eles necessariamente, como usam mais tecnologia do que fundos tradicionais ou empresas tradicionais, eles conseguem ter uma equipe menor. Equipe menor é menos gasto é menos taxa de administração, menos custos para o investidor. Então os robôs no Brasil eles costumam oferecer um serviço por meio de taxas muito inferiores e muito mais acessíveis do que fundos tradicionais. Esse é o primeiro ponto. E aí, consequentemente, com taxas menores, a rentabilidade para o investidor final acaba sendo superior. Qual que é a rentabilidade? Impossível dizer. Porque, primeiro que a rentabilidade histórica, a gente precisa analisar qual período histórico a gente está falando. A gente tem robôs que começaram no Brasil em 2016, são os mais antigos, então tem
quase 3 anos, foi em julho de 2016, e outros que surgiram depois, 2017, 2018. É super recente. É super recente. Então é importante acompanhar. Você não tem uma rentabilidade, um histórico muito grande, mais do que 2 anos e meio, 3 anos ainda. Mas tem rentabilidade em alguns casos, 2018, por exemplo, 2017, por exemplo, a gente fez um levantamento, alguns robôs tiveram um rendimento no ano de mais de 200% do CDI, no ano. Então tem rentabilidades muito boas, bem expressiva. Muito expressivas, muito interessantes. É importante acompanhar o mercado e saber se aquilo, se essas estratégias dos robôs têm feito sentido e têm trazido uma boa rentabilidade para o investidor de acordo com as oscilações do mercado. Isso dos robôs, né? Isso dos robôs. Agora, dos fundos imobiliários. Tem se falado muito em fundo imobiliário. Por que seria interessante dar uma olhada com mais carinho para os fundos imobiliários? Fundo imobiliário, eu vejo muito, e a gente vê muito, que brasileiro adora imóvel, né? A gente não considera muito investimento imóvel como aquisição de imóvel como investimento, mas brasileiro adora imóvel. Sempre tem o sonho da casa própria e a ideia de que você acumulou um patrimônio e precisa comprar imóvel porque vai ser sua aposentadoria. O fundo imobiliário, a grande vantagem, existem várias vantagens. Uma primeira grande vantagem é diversificação. Comprar imóvel em São Paulo é caríssimo, em outros lugares do Brasil também. Então, por exemplo, não é um estudo que a gente tenha feito uma média, mas vou comprar um imóvel lá na região da Avenida Paulista, centro de São Paulo, enfim, Morumbi. Você vai gastar, depende do imóvel, claro, mas menos do que 200, 300 mil reais para comprar um imóvel. Não, impossível. Impossível. Poxa, você vai pensar em diversificar seus investimentos com 200, 300 mil reais, é muito difícil. Com fundos imobiliários, você compra uma cota de um fundo imobiliário com 100 reais. Em alguns casos com menos do que 100 reais. Então o fundo imobiliário ele permite uma grande diversificação, o primeiro ponto fundamental. Com 100 mil reais, 200 mil reais que você compraria um imóvel, você compra inúmeros, entre aspas, imóveis por meio dos fundos. Então você passa a ter na sua carteira de investimento inúmeros imóveis por meio dos fundos imobiliários. Por que isso é interessante? Porque você tem fundos imobiliários que investem em lajes corporativas, em grandes lajes corporativas. Essa daqui, por exemplo, né? Da foto, por exemplo. Você tem fundos que investem em grandes empreendimentos comerciais. É um tipo de retorno que você vai ter. Você tem fundos imobiliários que investem em shopping centers. Tem vários fundos imobiliários de shoppings. Tem fundo imobiliário de hospital, de universidade, de agência bancária. Então você consegue diversificar muito com um valor muito menor. Segundo ponto importante dos fundos imobiliários, liquidez. Para você vender o imóvel, não é uma tarefa fácil. Não. Você demora. Sim. Se você precisar de dinheiro, fala, putz, tive um problema, um imprevisto, uma fatalidade, ou perdi o emprego, eu preciso do dinheiro. Para vender imóvel demora. E o que vai acontecer é que normalmente, numa situação de desespero, você vai vender imóvel por preço lá embaixo. Exatamente, vai perder dinheiro. Fundo imobiliário, as cotas dos fundos imobiliários são negociadas na bolsa. Então você consegue vender isso muito mais facilmente. Claro que pode não ser imediato, em alguns casos depende do mercado, mas você consegue infinitamente mais, com mais velocidade e mais facilidade. Então o segundo ponto de liquidez é fundamental. Terceiro ponto, isenção de imposto de renda na distribuição mensal. O que é isso? Você investe em fundos imobiliários, praticamente todos, não todos, mas a grande maioria dos fundos imobiliários, como eles investem em imóveis e como aquele imóvel tem um locador, tem uma relação entre locador e locatário, você tem a distribuição mensal, ou seja, como se fosse realmente a locação, como se você tivesse um inquilino que paga todos os meses para você, na verdade ele está pagando para o fundo, né? E aí o fundo te repassa isso mensalmente, então você consegue ter uma renda mensal todos os meses na maior parte dos fundos imobiliários. Essa renda mensal é isenta de tributação, de imposto de renda. Então, uma forma, o brasileiro também gosta muito, os investidores gostam muito de renda mensal. Se você investe em um CDB, por exemplo, com renda mensal, você tem tributação de imposto de renda na alíquota regressiva, né, que começa em 22,5% e chega a 15%. Nos fundos imobiliários, não. Então, você consegue ter uma renda mensal sem pagar, com isenção de imposto de renda, o que é fundamental. Então, esses são 3 dos principais pontos. Falei quase, na verdade, né? Porque a renda mensal tem o benefício da tributação e a vantagem da renda mensal. Então, 4 dos principais benefícios dos fundos imobiliários. E tem uma outra questão que se fala, que é do momento macroeconômico que favorece o setor, né? Eu parei porque está falando muito já. Não, pode explicar. Isso é fundamental. O mercado imobiliário ele acaba sendo um grande termômetro da economia, da macroeconomia. Por quê? Simplificando bastante, mas quando a economia está indo bem,
as pessoas estão empregadas, estão com poder aquisitivo interessante, elas tendem a se interessar por casa própria ou por comprar imóveis. Então, quando a economia acelera, o mercado imobiliário também acelera, tanto de pessoa física quanto de lojistas, empresas que expandem seus negócios, shopping centers, novas lojas surgindo. Então, o mercado imobiliário ele é um ótimo termômetro. E o contrário é verdadeiro também. Quando a economia está indo mal, as pessoas estão com pouco dinheiro, estão desempregadas, perderam emprego, estão, enfim, com pouca reserva. Elas podem vender a casa, elas podem vender uma casa maior para ir para um apartamento alugado menor, lojistas fecham lojas, etc. Então, é um ótimo termômetro. E nesse momento que a gente está vivendo agora, de 2019, com um potencial relevante de aceleração da economia brasileira por meio principalmente das reformas e da reforma da Previdência, especialistas dizendo que com a reforma da Previdência avançando, existem algumas dezenas de bilhões de reais que podem entrar no Brasil por meio de investidores estrangeiros. Existe um grande potencial da economia acelerar, a economia acelerando, o setor imobiliário também acelerando. Então é um momento interessante para ficar de olho nos fundos imobiliários, eventualmente fazer alguns aportes para aproveitar esse, talvez, é Brasil, né? Nunca dá para saber o que vai acontecer ou não, mas para eventualmente aproveitar esse momento. Além dos juros na mínima histórica aí que também favorece esse setor, né? Para onde os seus clientes têm direcionado mais o dinheiro esse ano? Tem como você mapear isso? Você tem uma noção disso? Tem, a gente acompanha bastante e vê diariamente praticamente esse comportamento. Até fazer um rápido retrospecto aqui. Até 2017, mais ou menos, final de 2017, começo de 2018, a gente começou esse ciclo de queda da Selic, a renda fixa ainda era o grande herói, né, a grande heroína dos investimentos no Brasil. Então, as pessoas muito interessadas em CDBs, LCIs, LCAs, RDBs, para quem não conhece, o Recibo de Depósito Bancário, LCs, letra de câmbio, muitas pessoas interessadas nesses investimentos mais conservadores, mas que atrelados à Selic, que chegou a bater 14,25% em 2016, era uma ótima rentabilidade, eram ótimos produtos. Com a queda da Selic iniciada, chegando nessa mínima histórica agora no primeiro semestre de 2019, de 6,5% ao ano, o interesse foi muito alterado. Então as pessoas têm saído muito da renda fixa e têm migrado fortemente desde 2018 para fundos de investimento. 2018, o grande movimento foi em direção aos fundos multimercado. Por que multimercado? Porque os fundos multimercado eles oferecem dentro da classe dos fundos a maior possibilidade de diversificação. Então é possível, por meio de um fundo imobiliário, acessar diversos ativos diferentes, complementares, com níveis de riscos diferentes. Pode ter renda fixa, pública, privada, bancária, crédito privado, câmbio, ações, etc., derivativos, etc. 2019, ou desde outubro de 2018, com a corrida eleitoral, vitória do Jair Bolsonaro e a posse do novo presidente, esse discurso todo mais favorável ao mercado ainda não impulsionou tanto a Bolsa, tem impulsionado, mas a gente ainda está nessa expectativa de reforma da Previdência. Mas como a Bolsa tem se valorizado, o Ibovespa tem se valorizado, as pessoas têm passado a recorrer mais a fundos de ações. Por quê? Porque com a aceleração da Bolsa eu posso diminuir minha exposição a ativos mais conservadores, né? Ou não a exposição, mas a minha concentração do meu portfólio e migrar para a renda variável nessa aposta de valorização da Bolsa e das empresas brasileiras. São apostas, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente captura muito esse movimento de pessoas mais interessadas em fundos de ações. Problema, as pessoas acabam indo muito nesse caminho, ou por esse caminho, sem saber exatamente o que elas estão fazendo. Porque um amigo recomendou, porque saiu na televisão, saiu no Jornal Nacional, mas não sabem exatamente o que é um fundo de ação, o que é investir em ações, o que é investir em ações de empresas, de quais segmentos, exportadoras de matéria-prima, de commodities, enfim, importadoras, bancos, instituições financeiras, a gente tem centenas de empresas listadas na Bolsa, na B3. Então, a nossa a reflexão é, você entende exatamente o que está sendo feito? Que tipo de investimento você faz? Que risco você tem? Se você já criou sua reserva de emergência antes de fazer esses aportes? Então, essas são preocupações que a gente sempre tem em transmitir para as pessoas antes
desse movimento de comprar. Dado esse cenário que a gente tem esse ano aí ainda de incerteza quanto à reforma, solavancos políticos e tudo mais, quais seriam os melhores investimentos na tua opinião? E considerando também que a Selic está na mínima histórica, né? Sim. Então, renda fixa não está aquela maravilha toda, né? Melhor investimento é um pouco o que a gente falou no começo da conversa. É difícil falar porque não existe o melhor investimento de forma abstrata. Sim. Tem o melhor investimento para o Bernardo, tem o melhor investimento para a Larissa, que é diferente do Bernardo, tem o melhor investimento para quem está assistindo. Então, o melhor investimento, você precisa analisar outros fatores para determinar qual que é o melhor investimento ou quais são os melhores investimentos. O que a gente tem visto? Eu não posso dar recomendação, senão você vem e vai bater na minha porta também. Mas o que a gente tem visto? Nesse momento, 5 investimentos que as pessoas têm mais buscado ou mais interessantes para esse momento. Diria, em primeiro lugar, apesar do disclaimer, eu acho que é um momento importante para o brasileiro colocar o pezinho na água em renda variável em ações. Sempre as pessoas gostam de valorizações de empresas. A gente está num momento interessante para você colocar o pezinho. Quanto? Depende de cada pessoa. Os especialistas dizem, planejadores financeiros, que um portfólio arrojado, ou seja, uma pessoa agressiva em ações, ela deveria ter 60% em renda fixa e 40% em ações. Uma pessoa agressiva. Uma pessoa conservadora deveria ter, então, cerca de entre 90% e 80% em renda fixa e 10% e 20% em ações. Ou seja, o mais conservador deve ter um pouco de ações e o mais arrojado deve ter renda fixa. Esse é super interessante de analisar porque não tem essas verdades absolutas. Só ações, só renda fixa. É importante encontrar o meio termo. Então eu falaria, em primeiro lugar, um pouquinho de ações é interessante analisar nesse momento. Fundos de investimento em ações ou robôs de investimento. Os robôs de investimento possuem portfólios interessantes nesse sentido, para você ter um perfil mais arrojado. Depois de fundos de ações, fundo multimercado. O que a gente tinha falado, o fundo multimercado ele é mais diversificado do que ações. Então, pode ser que o fundo de ação se valorize mais, pode ser. Mas pode ser que o fundo de ação também caia mais do que o multimercado, que tem mais renda fixa, tem outros ativos além de ações. Então é interessante pensar um pouquinho também em fundo multimercado. Terceiro lugar, reserva de emergência. Você precisa pensar em reserva de emergência, ou seja, uma reserva de liquidez. São alguns investimentos que você tenha com liquidez diária, imediata, para resgatar caso seja necessário. Teve imprevisto, teve alguma fatalidade, alguma necessidade não planejada. Para isso, CDB com liquidez diária. Melhor que Tesouro Selic são CDBs com liquidez diária. Tesouro Selic, um título do Tesouro Nacional, né, distribuído por meio do programa Tesouro Direto. Então, CDB com liquidez diária, tem vários bancos que oferecem, a gente mostra todos no IUB, tem alguns com 107, às vezes, por cento do CDI. Para liquidez diária é uma taxa muito boa. E aí, depois disso, eu diria crédito privado, quarto lugar. Crédito privado, olhar um pouco para debêntures. Existem debêntures pagando ótimas rentabilidades, ótimos cupons aí para as pessoas fazerem investimentos, em alguns casos atrelados ao IPCA, o índice oficial da inflação brasileira, medido pelo IBGE. Então é interessante debêntures, por quê? Porque debênture é tecnicamente renda fixa, mas não é protegido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, e por ser crédito privado, não crédito ou dívida bancária, as empresas pagam mais remuneração, pagam mais rentabilidade para quem compra esses ativos. E existem as debêntures incentivadas, muitas de infraestrutura que têm isenção de imposto de renda. Então, debênture é muito interessante. E por fim, quinto lugar, eu falaria os títulos de renda fixa das financeiras, que são os RDBs principalmente e LCs, Recibo de Depósito Bancário e Letra de Câmbio. Como são financeiras, são empresas menores do que os bancos, costumam oferecer uma rentabilidade muito superior aos bancos, com um risco maior, concordo, mas tem a garantia da FGC, até R$250 mil por grupo financeiro e até R$1 milhão por CPF. Então, tem rentabilidades muito altas, em alguns casos a gente vê pelo IUB, vale a pena você consultar o IUB nesse sentido. Tem rentabilidade muito alta, às vezes de 130% do CDI, garantido pela FGC. Vale muito a pena porque ainda tem espaço para renda fixa. Ainda tem espaço para renda fixa nesse momento de, mesmo Selic mais baixa, tem espaço para renda fixa e tem bons investimentos. Se eu pudesse falar um sexto, falaria fundo imobiliário.
Fundo imobiliário vale a pena. Chegamos no fundo imobiliário. Fundo imobiliário vale a pena estar nessa lista também de 5 ou 6 investimentos interessantes para você analisar nesse momento no Brasil. Legal. Obrigada, Bernardo. Eu que agradeço. Pela presença, pelas dicas aí todas. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada a você pela audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Comenta, curte lá também. Obrigada. Até mais.